Irmãos, eu vou orar pelos pedidos de vocês. Nós temos uma caixinha de pedido lá na entrada da igreja. Se você não conhece, alguns de vocês também mandam pela internet. Mas também, se você não pediu, Deus conhece teu coração. Abre seu coração para Deus, que Ele sabe o que você precisa, o que você necessita. E a palavra do Senhor fala que onde dois ou mais estiverem, ali Ele está também. Aquilo que a gente ligar na terra é ligado nos céus, que desligar na terra é desligado nos céus. Então coloca diante de Deus os seus pedidos, que eu vou orar com você. Pai, eu quero antes de mais nada pedir perdão, Senhor, por tudo aquilo que nós fazemos e que te entristece, Senhor. Que o Senhor possa nos limpar, nos purificar. Senhor, nós nos colocamos diante do seu trono de glória. Eu apresento a ti cada pessoa aqui agora, Senhor. O Senhor conhece as angústias, as tristezas. O Senhor conhece as promessas que o Senhor tem na vida de cada um. Eu te peço, Pai, tira do nosso desejo, do nosso sonho, aquilo que não é teu. Aquilo que não está em conformidade com seus planos nas nossas vidas, Pai. Senhor, mas o que é seu, realiza. Pai, traz à existência as nossas vitórias. Senhor, traz cura, traz bênção, traz restauração, transborda, traz prosperidade, mas principalmente, Senhor, relacionamento contigo. Que nós possamos viver o seu sobrenatural. Haja na vida de cada um, Pai. Eu derramo das suas bênçãos, Senhor. E eu já te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluias, amém. Oh, glória. Gisele, eu vi Deus trazendo cura na sua vida. Amém, amém, glória a Deus. E Deus trazendo uma mudança na vida do Luiz, não sei o que é não, mas se prepara, que é a mudança de casa, tá? Se Deus está falando, né? Glória a Deus. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo 7. Mateus, capítulo 7. Nós vamos ler a partir do versículo 7. Mateus 7, 7. Quem for encontrando vai se colocando de pé. Alguém coloca no YouTube, por favor, pastora Lenita. Mateus, alguém, pastora Lenita, coloca no YouTube. Mateus 7, 7. E diz assim a palavra do Senhor: Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bem aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, facei-lo também vós, porque essa é a lei e os profetas. Amém? Pode sentar. Irmãos, é a segunda vez num mês que Deus me fala para falar de oração, né? Hoje a pastora Tatiana perguntou o que era o tema da pregação e eu falei assim, eu vou falar sobre oração. Ela, de novo? Alguma coisa Deus está querendo com isso, né? E eu queria falar um pouco com vocês sobre, não só sobre nós nos colocarmos em oração, sobre como nós deveríamos orar e nos colocar diante de Deus, mas alguns princípios que a gente devia respeitar também quando a gente está orando, né? Mas eu já quis começar por Mateus 7, porque a palavra está dizendo que a gente tem que pedir para receber, né? E isso é o princípio primeiro da oração, assim, porque Deus conhece você. Deus conhece o seu coração, Deus conhece a sua angústia, Deus conhece as suas tristezas, as suas preocupações, e ainda assim Ele quer que você peça, né? Ainda assim Ele quer que você se coloque diante dEle e que você ore. Por isso a gente tem a caixinha de orações ali, por isso eu peço para que você que não escreveu nada, enquanto a gente está orando, você coloque diante de Deus, porque Deus sabe, mas Deus quer ouvir de você. Deus quer que você tenha esse relacionamento com Ele. E aí é interessante porque às vezes a gente tem que pensar isso um pouco mais profundo, sabe? Porque esse versículo ele podia ser muito mais curto, né? Ele podia assim, pedir e dar-se-vos-á. Mas ele não fala isso, ele fala pedir e dar-se-vos-á, buscai, né? Você vai pedir e você vai receber. Você vai buscar e você vai encontrar. Você vai bater e a porta vai se abrir. Eu queria falar um pouco sobre isso, assim, porque às vezes as portas estão fechadas na nossa vida mesmo. Às vezes a gente está procurando determinadas coisas, a gente chega em determinados lugares e a porta está fechada.
E a gente lê na Bíblia um bom exemplo sobre isso, quando está dizendo que é como o homem que é amigo do vizinho e chega na casa do vizinho de madrugada e bate na porta do vizinho, porque fala que ele está sem o que oferecer para as visitas que acabaram de chegar, mas está de madrugada. E aí o vizinho dele aparece na porta e fala, não, mas já está tarde, eu já estou deitado com os meus filhos, né? E aí ele insiste, ele bate de novo, até que o vizinho ajuda, né? E o vizinho ajuda, abre a porta, não porque ele é bom, mas é porque o outro foi insistente. É porque o outro insistiu. Ele estava ali, ó, o tempo inteiro batendo. Jesus também fala, né, sobre aquela mulher que ficava pedindo para o juiz, né? E pedia, e importunava, de certa forma, o juiz para que ela pudesse receber aquela bênção, até que ela recebeu. Sabe o que eu aprendo quando eu vejo essas coisas? Que não só Deus quer que você fale, e Deus quer que você fale, mas Deus quer que você seja paciente. Porque às vezes a gente pede e a gente não recebe. E a gente pede e a gente não recebe. E a gente tem que bater e a porta não abre. E a gente bate e a porta não abre. E a gente busca e a gente não acha. Mas, pastor, você acabou de ler que está escrito: pedir, dar-se-vos-á, buscar, né, busque e vai encontrar. É porque você precisa ter paciência. Tem um truque aí nessa história, sabe? Porque, olha, a Bíblia fala que Deus fez todas as coisas pela palavra. E a Bíblia fala que Jesus é o verbo. João começa dizendo que no início era o verbo, né, que estava com Deus, que era Jesus, e todas as coisas foram feitas nele, por ele, né? Então as coisas foram feitas pelo verbo. Quando a gente vai ler Gênesis, em Gênesis está dito que Deus mandou que as coisas fossem feitas. Falou, que se faça a luz, que se separe a terra e os mares. Então as coisas são pelo verbo. Deus fala conosco, o verbo tem poder, assim como o vento que a gente não enxerga, o verbo é algo que a gente não enxerga, mas o verbo é o que faz acontecer. Romanos diz que para a gente ser salvo, a gente tem que crer no nosso coração que Jesus é nosso Salvador e que a gente tem que professar com a nossa boca. Mas, poxa, Jesus já não conhece o teu coração? Deus já não conhece o teu coração? Mas são os mistérios de Deus. Porque a Bíblia também fala que nosso Deus é um Deus de mistérios. E Ele quer que você fale as coisas. Mas olha só. Quando eu falo que Ele quer que você fale, eu posso te dizer assim que 90% das pessoas que oram, não oram nem 10 minutos. As pessoas oram todos os dias, mas elas não conseguem orar nem 10 minutos. Elas vão lá orar e elas fazem uma listinha de coisas que elas querem pedir a Deus e elas são super genéricas, inclusive, e elas falam assim: Pai, abençoa a minha família. Pai, abençoa a minha cidade. Pai, abençoa o meu país. Pai, abençoa todo mundo que eu amo. Perdoa todo mundo que me fez mal. Dá 15 segundos de oração isso daí. Sabe? 95% das pessoas que eu conheço oram com menos de 10 minutos. Mas olha só. Primeiro, Deus quer que você fale. Ele já conhece o teu coração, mas Ele quer que você fale. E aí você chega lá e você fala: Pai, abençoa tudo. Ah, mas o que é o tudo? Não, Ele já conhece. Não, eu vou falar de novo. Deus quer que você fale. Então não adianta você ficar 10 minutos com Deus todos os dias e falar: Senhor, abençoa todo mundo que eu amo, cuida de tudo que é meu. Não é assim. Deus quer ter um relacionamento com você. Já pensou? Você se casa, a sua esposa te ama um montão, e você encontra ela uma vez por dia e você fala assim: eu amo tudo em você. E aí você sai e vai embora. E você fala com ela no outro dia. E vai cuidar da tua vida e tal. E o nosso Deus é um Deus de relacionamento. Deus quer se relacionar com você. Para Ele é muito importante se relacionar com você. Ele quer ouvir de você. Ele quer falar com você. E eu falo muitas vezes para as pessoas que as pessoas querem ouvir Deus, mas elas não escutam. Eu falo: mas você não fica calado também quando você está com Deus? Você fala 10 minutinhos e vai embora. E você não deixa Deus falar com você. E aí as pessoas falam: nossa, eu queria tanto que Deus falasse comigo. Igual falar com o pastor Bruno. O pastor Bruno fica sentado lá igual uma pedra, 1 hora esperando Deus falar. E tem dias que Deus não fala e eu vou embora. E outro dia eu estou lá no mesmo lugar. E a gente tem que ter paciência. Falar com Deus denota paciência. Só que existem algumas maneiras de falar com Deus. Pastor, como é que a gente ora 1 hora falando com Deus? Como é que a gente fica um tempão conversando com Deus? Né? Bom, primeiro que você deveria viver em oração. Vou te dizer uma coisa que talvez te lembre quando você era criança. Eu não sei se você já teve um amigo imaginário, sabe? Que estava do teu lado ali, de repente você brincava com ele e tal. Eu não tinha essa criatividade toda, mas eu tinha uns amigos que tinham uns amigos imaginários, sabe?
Deus é o seu amigo imaginário que existe de verdade. Então ele está do teu lado o tempo inteiro. E se ele está do teu lado o tempo inteiro, por que você não conversa com ele o tempo inteiro? Eu estou em constante oração, eu converso com Deus o tempo inteiro. Ah, Bruno, quer dizer que você pede coisa o tempo inteiro? Também, eu devo admitir que também. Eu peço até vaga de garagem. Eu venho dirigindo e falo, Senhor, prepara aquela minha vaga linda, maravilhosa e tal. E às vezes eu passo de carro e aí tá tudo ocupado. Eu falo, Senhor, eu vou dar a volta para dar tempo de liberar. E eu dou a volta e estaciono. Esses dias eu tava com a pastora Tatiana e a gente tava num lugar que só tem restaurante, lugar vivo e lotado. Tanto que tem um monte de manobrista que você para e deixa o carro com os caras, tal, não sei o quê. Pois eu cheguei na frente do manobrista, saiu um carro, ele teve que tirar a barraquinha dele de manobrista para eu entrar com o carro na minha vaga, que não tinha nada a ver com ele. Porque o cara tirou e eu estacionei. Porque a gente está em constante oração. Agora, olha só, você estar em constante oração significa também em constante santificação. Porque se Deus está com você o tempo inteiro, como é que você vai errar? Como é que você vai fazer as coisas que entristecem o coração de Deus? Ele não está ali o tempo inteiro para você pedir o tempo inteiro. Não é assim que funciona. Tá? E aí eu queria te falar um pouco sobre isso também. Porque quando você vai orar, eu quero que você compreenda o seguinte. Deus, ele não é porque você merece. É que Deus te ama muito. Deus te ama tanto que ele te dá mesmo sem você merecer. E ele criou todas as coisas, ele fez todas as coisas, ele é maravilhoso. E ele podia ter criado tudo e podia estar na rede. Se fosse eu estava na rede. Podia ter criado tudo e estar na rede, só olhando o que está acontecendo. Mas ele está cuidando de você o tempo inteiro. Então, ele é santo, e ele é perfeito, e ele é poderoso. E quando a gente vai se colocar diante dele para orar, a gente está se colocando diante do trono dele. Você está se apresentando diante do trono de Deus. E se você está se apresentando diante do trono de Deus, a primeira coisa que você devia fazer era se justificar. Era pedir a Deus para te limpar, para te purificar, para te fazer uma pessoa melhor. Quando você for orar, já começa orando assim, fala, Pai, me perdoa o que eu faço, o que eu não faço, perdoa quando eu te entristeço porque eu fiz ou porque eu deixei de fazer, porque eu pensei ou deixei de pensar. Se limpa, se purifica. Reconheça a grandeza do Senhor. Se coloca diante do altar dele. Se você estivesse se colocando diante de um rei, você faria isso. Deus é muito maior do que tudo isso, sabe? A pastora estava aqui agora louvando, dizendo que o trono dele é imutável. Ele está lá o tempo inteiro. Então reconheça a grandeza de Deus. Peça perdão, porque às vezes as coisas não acontecem na nossa vida porque nós não estamos limpos e purificados. Às vezes você pediu e não recebeu. Você bateu e não abriu. Você procurou e não achou, porque você não está purificado. Você ainda não se colocou diante de Deus como Ele gostaria que você colocasse. Porque estar em comunhão com o Senhor é procurar ser como Ele espera que você seja. Você não vai ser perfeito, não é pela sua perfeição que você vai receber, porque Ele te dá porque Ele te ama e você é justificado em Cristo Jesus. E aí vem um outro truque, né? É um outro segredo que está na Bíblia. Porque nenhum de nós é justo. Nós todos somos justificados em Jesus Cristo. Então você se coloca diante de Deus e fala, Senhor, me perdoa, que o sangue de Jesus possa me limpar, me purificar, que eu possa estar aqui diante de Ti agora, apresentando a Ti as minhas petições, apresentando a Ti aquilo que entristece o meu coração, sabe? E aí tem uns princípios que você vai seguir, porque se você não seguir, você vai ser triste com isso. O primeiro princípio é, nós somos servos. Tá? E se você é servo de Deus, você realmente tem que se apresentar em reverência. Eu brinco muito, falo que Deus não é o nosso gênio da lâmpada mágica que a gente esfrega e faz 3 pedidos, mas eu falo isso porque a maior parte das pessoas não pensa assim, mas age assim. Começa a orar e fala, Pai, eu estou com uma lista de 15 coisas aqui para te apresentar. 1, dinheiro. 2, saúde. 3, um carro novo. 4, você não lembra nem de agradecer, nem de dizer o quanto Deus é bom, nem nada, e você é servo. E se você é servo, Deus vai fazer do jeito dele. Porque não é você quem manda, sabe? Então, ser servo é reconhecer a grandeza de Deus. Quando você for conversar com Deus, reconheça a grandeza dele. E não é falar com palavras bonitas, não é ter um vocabulário excepcional, não é nada disso, tá? É o seu jeito de falar, porque Deus conhece o seu jeito de falar, mas ele conhece do que seu coração está cheio. E a boca fala do que o coração está cheio. Então, primeiro é ser servo. Depois você ser justificado e você ser agradecido. E não é fácil ser agradecido quando a gente se coloca diante de Deus e a porta não abriu, e a gente não achou,
e a gente não encontrou e não recebeu. Não é fácil. Não é fácil ser agradecido. Porque a gente tem mania de falar, em tudo dai graças. Mas você fala isso da boca para fora, porque o seu coração não está cheio de graça. Você tem que estar com o coração cheio de graça e agradecer de verdade. Olha, eu já falei isso uma outra vez. Se tudo na minha vida tivesse dado certo, tinha dado tudo errado. Porque eu não estava aqui. Porque o certo era o certo que eu tinha planejado lá atrás. Mas eu tinha planejado errado. Eu tinha planejado não segundo os planos de Deus. Então, se tivesse dado tudo certo, tinha dado tudo errado. Tá? Porque Deus faz do jeito dele, na hora dele. E como ele quer. E a gente precisa ser agradecido. Porque muitas vezes a gente só percebe que determinada porta não se abriu porque aquela porta não era boa, mas a gente só percebe lá na frente, 5 anos depois. Esses dias a gente tem um grupo de estudo bíblico, né? E a gente se fala toda sexta-feira e uma vez por mês a gente tem sorteado uma outra pessoa para a gente orar, né? Igual a gente faz aqui na igreja, a gente começou a fazer lá no estudo bíblico. E eu fui sorteado para orar para uma pessoa que eu não sei quase nada da vida dela. E eu estava orando sempre. Quando chegou o dia de revelar por quem a gente estava orando, eu falei, pai, me mostra uma coisa para eu falar para ela. E aí eu vi que ela estava entre 2 caminhos. Ela estava numa bifurcação, num caminho grande, assim, numa estrada, e tinha 2 caminhos que bifurcavam, assim. E tinha um caminho que ele era todo florido, bonito, parecia ser um caminho excepcional, assim, sabe? E o outro caminho ele era longo, assim, você conseguia ver no horizonte, assim, não tinha uma árvore, sabe? Você via longe, assim. E esse caminho chamava muita atenção. Ele era um caminho realmente bonito mesmo, tal. E Deus me mostrava que depois daquelas flores tinha um penhasco. E que aquilo só era uma enganação. E que era para eu dizer para ela que era para ela ir para o caminho que não parecia bonito. Que era isso que parecia. E Deus foi muito bom com ela, né? Porque se Deus pudesse fazer isso com a gente todo dia, né? Cada caminho que a gente quer escolher, Deus fala, não, essa flor aí é enganosa, tal, né? Não é assim que acontece, né? Mas a gente não é agradecido. Às vezes Deus não te mostra isso, mas ele põe uma correntinha assim, ó, você não consegue passar naquele caminho. Você tenta e não consegue. E aí você ainda fica chateado, fala assim, o que foi que Deus fez comigo? Eu queria tanto por aquele caminho florido, mas não, me manda aqui, esse deserto, esse negócio cheio de coisa, não acaba nunca, tal, sabe? Nós somos assim, nós somos essas pessoas, sabe? E aí eu falei, essa pessoa não estava lá no estudo na hora que eu falei, e a Tati falou assim, você manda um áudio para ela agora. Eu falei, tá certo. Eu mandei um áudio para ela, ela falou assim, nossa, Bruno, muito obrigado, porque eu tenho pedido muito a Deus para me mostrar, eu sinto que tem um caminho que é para eu ir, mas ele é difícil demais e ele não parece que é para ir por lá. E eu não queria de jeito nenhum, eu tava para desistir, inclusive. Aí eu fiquei até mais feliz, falei, bom, de alguma forma Deus mostrou que era isso mesmo. Mas a gente tem que ser mais agradecido. Então um dos princípios é entender que nós somos servos, ele faz do jeito que ele quer, e a gente precisa ser agradecido porque a gente não enxerga. Mas ele é tão bom que ele falou na Bíblia que a gente não enxerga, porque a gente podia só não saber porque a gente não enxerga. Mas ele falou assim, os meus planos são maiores do que os seus, e são melhores do que os seus, e assim como os meus pensamentos, os céus são mais altos que a terra, os meus pensamentos são mais altos do que os seus. E a gente não compreende. E aí eu queria que você entendesse um outro princípio, que é, nós somos vaso na mão do oleiro. Você já leu essa passagem? Em que fala que nós somos vaso na mão do oleiro? Então, cara, às vezes você está pedindo, mas o oleiro está refazendo o vaso. E eu digo mais, os vasos, cada um tem uma função. Existem vasos que não são tão bonitos, mas eles são muito mais úteis. São os vasos onde você coloca água, onde você coloca azeite, igual aquela viúva que foi enchendo de azeite, até não ter mais vasos. Alguns vasos são até mais bonitos, mas eles são para colocar uma flor, para poder enfeitar o lugar e tal. Cada um de nós é vaso para aquilo que Deus quer. E não tem um melhor do que o outro. Cada um de nós é vaso para o que Deus quer. Mas nós nos comparamos com os outros vasos. E a gente olha para o outro vaso e fala, mas aquele vaso é tão mais bonito, ele é tão mais formoso, ele é tão mais simples, ele é tão mais direto. A vida daquele vaso nunca quebrou nada. Né? E a sua está toda remendada com Super Bonder, né? Tem hora que eu penso que o meu vaso, se eu pudesse tirar uma foto do meu vaso, sabe aqueles vasos chineses que quebra tudo e depois o pessoal até pinta as partes que foram quebradas? Assim, eu sinto muito como se a minha vida fosse isso aí. E um dia desse eu estava orando e eu estava falando, pai, por que eu passo por essas coisas todas? Por que isso tudo acontece? Por que eu passo por essas coisas todas? E eu perguntei isso a Deus, aí uns 40 minutos depois, Deus me respondeu, essa foi Express. Uns 40 minutos depois,
eu fui orar com a pastora Mônica, e aí Deus começou a usar a pastora Mônica, e ele falou assim: filho, você passa por todas essas coisas que você passa, que são muito difíceis, que ninguém mais passa, porque eu tenho coisas para colocar na sua vida que eu não coloquei na vida de mais ninguém. E eu vou te usar em lugares onde eu não usei ninguém. E eu vou te colocar em lugares onde eu não coloquei ninguém. E me deu uma vergonha tão grande de Deus naquela hora, porque eu tinha perguntado fazia 40 minutos. Pai, por que eu passo por essas coisas todas? Por que isso tudo acontece? Mas nós somos vaso. E o fato de você ser vaso significa que te faz e refaz quantas vezes forem necessárias. Quantas vezes forem necessárias. Porque às vezes para o vaso ser mais forte, ele precisa ser quebrado e ser refeito. E você não compreende. E você fala: mas pai, eu te pedi um carro melhor, o senhor tirou o ruim que eu tinha. E aí você não entende. E aí você fala: mas como assim, pai? Como assim? Eu queria um carro melhor e agora eu estou andando de ônibus. Não é? É incrível isso. Esse dia eu estava conversando sobre umas coisas que estavam acontecendo com os nossos filhos, coisas do dia a dia, da escola, tal, não sei o quê. Mas a gente fica com pena, né? Porque a gente é pai, tal. E aí tava eu e Tati, assim, conversando sobre isso. Aí eu falei assim: amor, você sabe por que acontece isso com eles? Aí ela falou: por quê? Eu falei: porque se dependesse de mim e de você, esses dois não tinham nenhum couro na vida. Porque a gente quer tudo bom para eles, quer tudo melhor, quer que tudo seja do jeitinho que a gente desenhou, tal. Eles não tinham uma capacidade de nada na vida. Essa é daquelas pessoas que um dia vão trabalhar com alguém, leva meia bronca e começa a chorar pelos cantos. E aí pede demissão e vai embora, e sei lá o que, tal, né? Falei: Deus é tão bom que ele é mais sábio do que eu e você, e ele cuida dos nossos filhos desse jeito aí, ó, fazendo eles passarem por essas coisas e tal. Mas pra gente é difícil, né? A gente olha, é difícil pra gente, imagina pros nossos filhos, né? Se a gente pudesse, a gente ficava doente no lugar deles, a gente passava os perrengues no lugar deles, fazia as coisas no lugar deles, né? Mas Deus é tão mais sábio do que a gente deixa eles passarem no lugar deles, que é para eles aprenderem essas coisas, sabe? Quando eu oro pelas crianças todas da igreja aqui, eu falo: Senhor, que eles sejam luz, que eles sejam sal da terra. Olha, ninguém é sal da terra, ninguém é luz do mundo sem saber brilhar no mundo. E para brilhar no mundo, a gente precisa passar por um monte de coisa. Então você é vaso, entenda você mesmo como vaso. Entenda o que acontece na sua vida ao ser vaso, porque você queria só uma linha reta na tua vida e não é isso que Deus tem para você. Deus tem outras coisas. E a Bíblia também fala que nós somos ovelhas. Eu gosto do fato de nós sermos ovelhas, sabe? Ontem foi aniversário da Tati e a gente chegou lá e fez uma surpresa para ela lá na empresa, né? E a gente chegou e a nossa empresa tem um monte de crente, né? É muito bom isso, né? E a gente chegou lá e os meninos estavam louvando. E estavam louvando aquele louvor que fala que é ousado amor, né? Que Deus deixa as 99 para cuidar daquela ovelha que está perdida, né? Nós somos ovelhas. E o fato de nós sermos ovelhas significa que nós vamos para onde o cajado dele quer, do jeito que ele quer. E ele cuida, e às vezes a gente não está nem vendo o que ele está cuidando. A gente nem sabe. E às vezes ele vai buscar a gente. E às vezes quem está buscando não é você, é o do seu lado. Porque às vezes uma pessoa faz mal para você e Deus vai lá e busca aquela pessoa e você fica com raiva, porque você queria era vingança, né? Porque o nosso coração humano, né, queria que aquela ovelha caísse no precipício, né? E Deus vai lá com o cajado dele, pega, cuida, dá amor e tal, porque um dia ele fez isso por você. Porque um dia você era essa ovelha. Mas olha, nós não somos ovelhas, ficam sempre no caminho certinho, bonitinho. Quem dera, sabe? Nós somos ovelhas que dão trabalho. Infelizmente, a gente dá trabalho. E a gente anda para um lado, a gente anda para o outro, e a gente se perde, a gente cai, a gente reclama, a gente murmura. E é impressionante, assim. E aí Deus começa a fazer você vaso, você fala: não quero ser vaso não, né? Tá tudo bem, eu podia ser uma garrafa PET, que não quebra, é feia, tá tudo bem, funciona do mesmo jeito para sempre, tá tudo bem. Eu quero ser assim, me deixa aqui no meu canto, né? É um colega nosso que a gente sabia que ele tinha um monte de namorada diferente, e ele estava nos caminhos de Deus, e a gente falava: fulano, você sabe que isso não é de Deus? Aí ele: não sei de nada. Ele falava assim: cara, ora, pede a Deus para te mostrar. Ele falou: eu não oro não, depois Deus me mostra. Porque ele sabia, né? Ele sabia, ele não queria ser vaso, né? Não queria ser feito de novo. E às vezes a gente não sai do lugar, e aí você pensa: pai, por que eu não saí do lugar? Por que eu não cheguei onde eu gostaria de chegar? E Deus te fala: porque eu não te refiz ainda. Porque eu ainda não te transformei no que eu gostaria de transformar. Porque você não está pronto para receber esse azeite. Porque você era um vaso bonito, mas que não recebia azeite. Tá? E aí tem um outro princípio que tem a ver com esse, que é o seguinte: nós não somos só ovelhas,
Nós não somos só vasos, nós não somos só servos, nós somos ramos. E o que são os ramos? A Bíblia fala que nós somos ramos que estamos enxertados. E quando a gente está enxertado na videira, é pela videira, com o ramo enxertado, que a gente dá fruto. Significa que Deus quer agir por meio de você. Deus quer usar você para abençoar outras pessoas. Deus quer que você seja um instrumento. E ainda assim, no dia que você estiver sendo um instrumento, não é você, é Deus. Porque se tirar Deus dali, sobra só o ramo seca e morre e não abençoa ninguém. Então não é você. Nunca foi você. Se um dia o seu ego fez você pensar que era você, nossa, sou bom demais. Onde eu chego, as pessoas aceitam Jesus. Onde eu chego, as pessoas são todas transformadas, tal. Não, se você não estivesse lá, Deus mandava outra pessoa. Outro que não tinha nada a ver. Deus mandava uma pessoa que não falava nem o idioma e a pessoa começava a falar o idioma, igual aconteceu em Pentecostes. Que as pessoas começaram a falar os idiomas das pessoas que tinham chegado lá. Você é um instrumento. Mas quanto mais nós somos usados, mais essa bênção flui por meio de nós. E é uma mágica isso acontecer na nossa vida. É um milagre a gente poder passar por isso. Passar por meio de nós. Isso é muito bom. E olha, às vezes, eu não sei se você já viu esses dias, acabou a água lá na nossa rua. E aí acabou, ficou várias horas sem água e tal. E aí quando voltou a água voltou suja. E a água voltou suja e não passava água no nosso chuveiro de novo. Só saía só uns pinguinhos de água assim, sabe? É uma beleza, assim, sabe? Tomar banho de gota quente. Nem era, sabe? Saía assim, uma para mim, uma pra Tati, tá? Era bem distribuída as gotas. Porque veio a sujeira da rua, né? Só que aquele chuveiro era uma delícia, assim. Mas para ele poder continuar sendo bom, ele precisou ser limpo. E a gente precisa ser limpo o tempo inteiro. Para a gente poder fluir na vida dos outros. O tempo inteiro. Às vezes as pessoas perguntam para mim, pastor, o que você acha que é prosperidade? Aí eu falo assim, olha, prosperidade na minha cabeça é um rio. E é um rio que eu não tenho o direito de represar. Eu não posso ser aquela pessoa que chega naquele rio e põe uma represa e fala, essa água desse rio é toda minha. Eu não tenho esse direito. Na minha cabeça, prosperidade é um rio que vai e continua vindo água. E quanto mais vem água, mais ele abençoa as margens, ele chega longe, ele vai chegar lá no mar, e ele vai abençoar um monte, vai trazer um monte de vida, e aquele rio continua sendo o mesmo rio sem represar, e a água não para nunca. Então, e isso quando eu falo de prosperidade, não é só prosperidade financeira, eu estou falando que se Deus transborda na tua vida bênção, abençoa o outro. Se Deus transborda amor, tenha amor pelo outro. Se Deus transborda perdão, tenha perdão pelo outro. E aí vem os nossos propósitos. Porque o dia que Deus fez você, ele falou assim, eu tenho um propósito, eu tenho um plano. Agora eu vou fazer fulano para ir lá cumprir esse plano. E aí você vem para a vida e aí você vê as pessoas todas falando na internet, no TikTok, sei lá onde e tal, falando assim, procure o seu propósito, descubra o seu propósito, vai atrás do seu propósito. Deixa eu te contar, o seu propósito foi desenhado antes de você existir. Ele já existia. Existia o propósito. Não existia, era você ainda para cumprir o propósito. Mas o propósito já existia. Então qual é o meu propósito? É ser instrumento. É ser instrumento de Deus onde quer que você esteja. Onde você estiver, você é instrumento de Deus. Porque você é ramo. E você precisa dar fruto. E mas que fruto eu preciso dar? Bom, Gálatas fala que fruto do Espírito é amor. Fruto do Espírito é bondade. Fruto do Espírito é longanimidade. Fruto do Espírito é domínio próprio. É mansidão. Você precisa dar fruto. Você precisa estar num lugar e você precisa ser farol naquele lugar. As pessoas só precisam olhar para você e falar assim, olha, tá vendo? É assim que um homem de Deus, quando está todo destruído, passando um monte de coisa, reage. E aí eu vou te contar uma coisa, o quando está todo destruído precisa acontecer para você poder reagir como um homem de Deus. E a pessoa olhar e falar assim, olha, mesmo quando está acontecendo alguma coisa, essa pessoa está firme. Porque a pessoa vai olhar para você enquanto o vaso está sendo reconstruído. Ninguém vai olhar para você só com o vaso pronto. A pessoa vai olhar você sendo quebrado e um monte de pedaço. E como você reage quando você é quebrado, diz muito sobre você e sobre a fé que você tem. Mostra como você encara Deus, como você enxerga Deus. Às vezes é uma doença que demora a sarar, às vezes é uma solidão que demora a passar, porque Deus ainda não colocou aquela pessoa na tua vida. Às vezes é um emprego que você queria receber e que você não recebeu ainda, tal, porque Deus tem o jeito dele agir.
esses princípios todos precisam ser cumpridos. Eu estava conversando com uma pessoa hoje, e aí ele estava falando que o sócio dele estava passando por alguns problemas psicológicos, assim, né? Estava mal e tal, né? Porque estavam passando por problemas financeiros. E aí eu falei assim, eu vou te dizer como é que ele está sentindo. Ele sente que qualquer coisa que ele colocar a mão vai dar errado. Ele sente que ele não é homem suficiente porque ele não consegue sustentar a casa dele. Ele sente que ele está muito mal e ele não sabe o que fazer para dar certo, que as coisas não dão certo na vida dele. E eu falei um monte de coisa, eu falei assim, eu vou te dizer por que eu sei que ele sente assim. Porque eu já senti assim na minha vida, no dia que eu quebrei. Eu já senti isso. Mas o que Deus fez por mim foi me permitir que eu entendesse que naquela época é porque eu achava que era eu que fazia, porque eu achava que onde eu botasse a mão dava certo. Tá? Real, assim. Eu achava que onde eu botava a mão dava certo. Então eu precisei entender que não era eu precisei entender que era Deus, eu precisei ser humilde, ser quebrantado, porque ninguém é humilde da noite por dia. Você não acorda e pensa assim, nossa, como eu estou humilde hoje. Sabe? Não é assim. Sabe? Você começa a pensar, não, as coisas não dão certo na minha vida, não dão certo na minha vida, não dão certo na minha vida. Aí uma coisa dá meio certinho e você pensa assim, dá sim, eu só tinha perdido o jeito. Sabe? Você precisa ser quebrantado tal. Para você chegar lá na frente e conseguir olhar para outra pessoa e falar assim, calma. Eu sei como você está se sentindo. Mas deixa eu te contar uma coisa. Enquanto você estiver tentando, você não vai conseguir. Você vai entregar o controle a Deus. Você vai falar, pai, não sou eu. É o Senhor. E eu estou te pedindo perdão por todas as vezes que eu achei que fosse eu. E eu quero te pedir para fazer de novo melhor. Né? E Deus é tão bom que eu me lembro que quando eu estava passando por essas coisas todas na minha vida, um dia Deus levantou uma pessoa para orar por mim e a pessoa falou assim, tem de bom ânimo que a segunda casa vai ser melhor que a primeira. Aí eu pensei, tá bom, né? Mal tem casa, mas você só está dizendo que a segunda vai ser melhor que a primeira, glória a Deus e tal. Mas você precisa ser limpo. Um ramo que não está enxertado direito não dá fruto. A seiva nem atravessa por ele direito. A gente precisa passar por isso. Se você não for ramo, você não consegue ser abençoado por Deus, tá? E nós somos reino. O que é ser reino? É que você é mais do que merecedor em Cristo Jesus. Não é em você, eu já falei que você não é merecedor, que você é justificado por Jesus, mas no momento em que você aceita Jesus, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus passa a habitar em você e que você passa a ser filho de Deus por adoção e que você agora é herdeiro do reino. Sabe o que significa isso? Que você pode se colocar diante de Deus e falar, pai, eu estou aqui como seu filho, herdeiro do seu reino, te pedindo saúde do reino. Te pedindo uma família do reino. Te pedindo que o Senhor cuide de mim com as coisas do reino, porque eu sou seu filho, eu sou herdeiro. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes a gente acha que a gente não merece. É que a gente se enxerga com os olhos humanos. A gente sabe que a gente não merece mesmo. Mas com os olhos espirituais a gente merece. E se você é reino, você é príncipe, você é princesa, você tem direito a receber todas essas coisas. A gente aprende no Velho Testamento que Jesus viria para que nós pudéssemos ser sarados com as pisaduras dele. Então por que você não vive ainda a saúde do reino? Porque você pode viver a saúde do reino. Porque você pode viver os cuidados do reino. E aí eu quero te dizer uma coisa. Seja específico, então, na hora de falar com Deus. Entenda todas essas coisas, se coloca para orar, e aí você passa por esse processo. Fala, pai, me perdoa, me limpa, me purifica, me coloca diante de ti, Senhor. Eu sei que eu não sou merecedor, mas me justifica em Cristo Jesus. O Senhor é maravilhoso, obrigado pelo seu amor. Tal, e fala, Senhor, eu estou passando por um problema e eu queria colocar diante de ti. E aí você não vai mais falar assim, pai, eu queria que o Senhor preparasse uma pessoa para casar comigo que eu me sinto só. Não é isso. Você vai falar assim, pai, eu vou dizer como é que eu pedi. Eu quero uma mulher que seja empreendedora como eu, para que a gente possa viajar junto pelo mundo, que goste de viajar, que faça a obra de Deus comigo, que possa estar comigo no altar, que esteja comigo para sempre, que não compita comigo, que seja lado a lado. Tem mais umas 15 coisas que eu não vou falar para a Tati não ficar sem graça. Mas eu fui falando, sabe?
e apareceu exatamente como eu coloquei. Porque Deus também gosta que a gente seja específico sobre as coisas que a gente está querendo dele. A gente quer uma pessoa nova na empresa numa determinada área, e eu falei para Tati, amor, eu estou orando pedindo uma pessoa que seja leal, fiel, competente, que isso, que eu falei uns 10 coisas. Eu falei, é isso que eu quero. Que seja um homem de Deus ou uma mulher de Deus, que saiba coisas que eu não sei, porque é bom trazer alguém para trabalhar comigo que saiba coisas que eu não sei, que faça isso, faça aquilo. Eu falei, Ana, Deus espera que a gente seja assim. Ah, então é porque Ele quer que você desenhe para Ele? Não, você fala tudo o que você quer e você fala, mas Pai, eu reconheço que os seus planos são maiores do que os meus. Então eu quero te pedir que o Senhor mude no meu coração aquilo que não está em conformidade com o teu plano. Muda no meu coração, porque aí eu vou saber se a minha lista de amanhã vai ser igual a de hoje. Porque às vezes amanhã eu vou mudar essa lista, Pai. Às vezes amanhã eu não vou pedir isso, eu vou pedir outra coisa, e o Senhor vai trocar no meu coração. E Deus troca no coração. E olha, eu me lembro, a gente tinha uma coisa que a gente queria, eu queria uma coisa na vida, a Tati queria outra, e a gente combinou de eu não orar a favor e ela contra, né, tal, porque cada um de nós queria uma coisa, né, diferente, era uma coisa que impactava muito na nossa vida. Aí a gente fez um acordo, a gente falou, é o seguinte, a gente só vai orar sobre isso juntos. E a gente vai falar, Pai, a gente não sabe qual é a tua vontade. A minha vontade é tal, a vontade da Tati é tal. Queria que acontecesse isso e aquilo de tal forma, mas a gente não sabe o que é de ti. Então eu queria te pedir, Senhor, primeiro, muda o coração dos dois que precisa ser mudado. Ou muda o meu ou muda o da Tati. E depois realiza conforme o teu plano. E a gente colocava isso diante de Deus, e um dia Deus falou com a Tati de que ele ia fazer conforme o que eu estava colocando na presença dele. E lógico que eu que ia estar certo, não brincadeira. Mas Deus mostrou pra gente como devia ser. Sabe? Mas você só sabe isso se você se coloca em comunhão. Se você tem tempo de qualidade com Deus. Se você está fazendo as coisas para Deus. Eu tomei uma lapada na cara na semana passada, eu acho que eu até falei aqui no culto, que eu estava um pouco cansado de fazer várias coisas para Deus. Olha que muito cara de pau, né? Muito cara de pau, sabe? Mas assim, eu sou muito transparente com vocês. E aí eu tinha feito as contas, eu pensei assim, eu faço 12 horas por semana para Deus. 12 horas por semana. Eu somei o estudo bíblico, Casados para Sempre, o culto, as coisas todas, né? E eu pensei, nossa, Pai, 12 horas. Toda semana eu gasto 12 horas com o Senhor. Não é coisa pra caramba? Podia ser um pouco menos e tal, não sei o quê. Aí eu fui ouvir uma pregação. Era da Joyce Meyer, que é uma pessoa que eu gosto bastante de ouvir a pregação dela. E ela já tá com 80 anos, né? E aí a Joyce Meyer tava falando assim, eu tava muito cansada de fazer as coisas de Deus. Desse jeito. Eu estava muito cansado de fazer muitas coisas para Deus, tal, não tinha um tempo para mim. Aí, 80 anos. Aí ela falou assim, aí eu falei assim, ai Pai, se eu pudesse fazer só umas 12 horas por semana para o Senhor, aquilo me deu uma vergonha tão profunda, sabe? Que eu falei assim, o pouco dela é o que eu estava reclamando. Aí eu falei, Pai, entendi. Eu nem ouvi a pregação toda. Porque eu ouvi aquele pedacinho assim, eu já entendi que era para mim, eu já pensei, mais do que isso, se ela falar assim, Bruno, Deus está mandando dizer que é pouco, filho, tal, né? Que é pouco, tal. E, toma vergonha na cara e vai fazer a obra, tal. Mas Deus renovou meu ânimo. Então, quer dizer, eu estava errado, mas eu abri meu coração para Deus, eu conversei com Ele, eu pedi para Ele me mostrar, mas eu estava errado, e aí eu preciso compreender várias coisas, e todas elas passam por esse princípio, tá? Porque eu preciso entender que eu sou barro, e eu sou vaso, e eu preciso ser feito todo dia de novo. Eu preciso entender que eu sou ramo, e se não passar por mim e abençoar os outros, eu não tenho razão de ser, porque qual é a razão de ser se você não é ramo? Eu preciso compreender que todas essas coisas precisam ser feitas. E aí, quando você compreende isso tudo, você pede, recebe, procura e acha, bate e abre. Porque às vezes as pessoas leem essa passagem e elas falam assim, mas eu procuro todo dia. Eu estou pedindo todo dia, Pai. Mas, gente, tem coisas que nem são do reino e você está pedindo. Às vezes a pessoa está lá, ajoelhada, pedindo o marido da outra. Pai, ele é o homem certo para mim, eu tenho certeza disso. Vocês estão rindo, mas eu já vi isso acontecer. Ele é o homem certo para mim, eu tenho certeza absoluta, Pai. Ele não é certo para ela, não.
olha, se o Senhor tirar ele dela, o Senhor abençoa a vida dele, abençoa a minha, e ainda põe outra pessoa legal na vida dela. E, não, e uma pessoa muito boa, só está querendo o bem de todo mundo envolvido, sabe? E pede todo dia e não recebe. Todo dia e não recebe. Né? E a gente não sabe por quê, eu ainda te falo mais. Existem coisas que se a gente recebesse, a gente se achar bom demais. Porque a Bíblia fala que Paulo tinha o espinho dele lá. Sabe? Um dia desse, inclusive, eu estava falando isso com Deus. Eu estava falando, pai, tem uma coisa que eu te peço todo dia. E nunca aconteceu. Eu estava conversando sobre isso com ele. Eu te peço isso todo dia e nunca aconteceu. Isso é o meu espinho? Eu perguntei na real. Isso é o meu espinho? Ou eu preciso mudar alguma coisa? Ele não me respondeu ainda não, sabe? Estou morrendo de medo de dizer que é o meu espinho. Mas, assim, por quê? Por que o espinho? Porque existem coisas que precisam lembrar a gente que a gente é humano também, sabe? E aumentam a nossa empatia pelas pessoas que passam por aquelas coisas. Nos fazem pessoas melhores, sabe? Mas Deus quer ter um relacionamento com você e eu queria te dizer que assim como as 12 horas por semana minha fazendo coisas para Deus eram pouco, 10 minutos seu orando com Deus é nada. Sabe? Se você acorda e você se coloca na beira da cama e você fala, pai, bom dia, obrigado, abençoa o meu dia e levanta. E aí na hora de dormir você fala, pai, obrigado pelo dia, foi top, abençoa amanhã e vai dormir, você não conversou com Deus. Foi menos do que eu mandar um WhatsApp. Eu tenho certeza que você manda áudio maior para algumas pessoas. Até porque tem umas pessoas aqui que são minhas amigas, já recebi uns podcasts de vocês no WhatsApp. Então, eu sei disso. Então, assim, tenha tempo de qualidade com Deus, para que Ele possa te escutar, para que Ele possa te abençoar, para que Ele possa transformar aquilo que você está querendo transformar. E tira 2 horas e fica uma calado. Eu não consigo ficar calado. É o mal da humanidade, né, hoje, né? A pessoa não consegue ficar parada, fica ansiosa, angustiada, não consegue ficar ali, né? É engraçado, você pega uma criança de 10 anos, 12 anos e tira o celular, tira o tablet dela, parece que a vida dela acabou. Parece que ela vai morrer, uma ansiedade, um negócio louco, tal, não sei o quê. E aí daí você se faz de durão, não entrega, daqui 1 hora tá pintando, colorindo, jogando bola, fazendo um monte de coisa. Então às vezes a gente precisa fazer isso, a gente precisa se calar. E eu sei que é difícil se calar. Eu sei que às vezes, eu passo por isso, às vezes eu vou orar e eu quero só que Deus converse comigo. E aí eu me sento no lugar onde não tem mais ninguém e eu fico esperando Deus falar e eu começo a pensar em tudo que eu tenho que fazer aquele dia. Mas eu tenho que pagar tal coisa, eu tenho que ir não sei onde, tal, não sei o quê. Quem que vai buscar as crianças na escola hoje? Sou eu, a Tati, não sei quem, como é que a gente vai fazer, tal, não sei o quê. Aí tem umas horas que parece que eu escuto Deus falando assim, cala aí, né? Senão como é que eu vou falar? Então, sabe? Mas, assim, isso é só com tempo de qualidade, assim. Deixa Deus falar com você. Você quer que Deus fale com você? Eu sei que você quer que Deus fale com você. Mas cala. Fala primeiro um monte, reconhece tudo que você tem que falar e depois cala. E espere ele falar. E goste do que ele falar. Goste. Porque às vezes Deus fala e você fala assim, foi de Deus não. Nossa, Deus mandou eu mudar, mas não era de Deus não. Não era de Deus não, porque eu sei que isso aí não é bom. Eu sei que não tem nada a ver e tal. E aí você não quer escutar. Então não tem jeito. Tá? E olha, Deus vai agir do jeito dele. Da forma dele. Eu estava falando com a Poliana até mais cedo hoje, que ela estava falando de uma bênção grande que Deus deu para ela, e eu estava falando de uma pregação que eu ouvi, e Deus falando de como ele abençoa. Ele estava usando a multiplicação dos pães, né? Para poder mostrar que ele pega o pouco e transforma no muito. E eu estava perguntando a Deus como é que eu ia fazer determinada coisa na minha empresa. E aí tinha assim, umas 4 formas que eram muita coisa, sabe? Um monte de coisa, tal, não sei o quê. E eu tava pensando qual daquelas coisas que era para eu fazer e Deus trazendo na minha cabeça pequenininha. E eu pensando naquelas coisas, Deus trazendo pequenininha. E aí eu pensei, é possível, essa pequenininha não dá jeito, não tem como. O que dá são as grandes, não é pequenininha, não tem jeito. Isso aqui eu falei, não é de Deus não. Não é de Deus não, porque eu tô botando aqui na frente do Pai 4 estratégias excepcionais e o senhor tá fazendo lembrar de um negocinho desse tamanho, não é isso não. Não é. E eu fiz igual eu tô falando pra você, porque normalmente quando eu tô pregando pra você, eu tô pregando pra mim, né? Aí eu fui lá e falei, não, Senhor, Pai, eu vou descansar a cabeça, mais tarde eu oro, porque agora eu não tô conseguindo orar direito, porque eu tô achando um monte de coisa que é o Senhor que tá falando comigo, pensando um monte de coisa, e não tem nada a ver. Aí eu fui fazer esteira, fui ouvir a pregação, e saiu essa pregação lá, dos 5P. Falando, e aí o pregador ainda falava assim, tenho certeza, que na hora que chegaram com os peixes, com os pães, alguém falou assim, pô, leva isso daqui, né? Isso não vai, isso é muito pequeno, isso não é isso que vai alimentar esse povo todo e tal.
O pregador falava isso. Tô falando que tem umas pregações que parece que tá falando que Deus tá falando assim, Bruno, senta aqui. Vem cá, deixa eu falar com você. E aí vai e coloca. E ele falando assim, porque se fosse hoje e tivesse fazendo uma reunião de diretoria, cara, ele falou, exato, olha. Mas eu passei uma vergonha. Eu tô falando, Deus fala comigo muito claramente. Eu acho que eu sou mais burro, porque ele precisa falar os negócios mais direto. Aí o pregador tá falando assim, tenho certeza, se tivesse tendo uma reunião de diretoria, aí um ia falar assim, mas isso aqui não dá tempo, vai levar 2 semanas. Precisa alimentar esse povo hoje. Aí o outro ia dizer assim, eu não conheço nenhuma padaria aqui perto. Não tem como. Aí, sabe, cada uma dessas coisas. Tudo bem, né? Dessa vez eu estava um pouquinho mais perto que a da semana passada, das 12 horas de pregação. Já comecei a entender um pouquinho que era para mim, porque como a minha mãe, a pastora Elenita, fala, tem hora que Deus vira para mim e fala assim, que parte de tal coisa você não entendeu? Aí, então, isso eu entendi. Eu entendi e tal, aí eu fui no carro com a Tati, aí eu falei assim, amor, a gente tem que aumentar tal coisa, tal, que é aquela coisinha pequenininha. Tem que aumentar tal coisa, vamos fazer isso, isso, isso. Aí eu mandei um áudio para minha equipe, para a diretoria. Aí um deles respondeu assim, Bruno, não dá tempo, vai levar umas 2 semanas. Aí eu tive que contar a pregação pra Tati. Eu falei, amor, deixa eu te contar uma coisa. Olha isso daqui. Tal. Mas sabe o que é? É que você apresenta a Deus tudo, mas a solução é dele. E ele vai usar do jeito dele. E ele vai fazer como ele quer. E ele pega o pequeno, ele pega o grande, ele te faz atravessar o deserto inteiro primeiro, ele te refaz. Mas se estiver tudo alinhado com o princípio que ele tem para você, você pede e ele dá. Você bate e ele abre, você procura e você acha. E se você está procurando uma solução para determinada coisa na sua vida, é só que às vezes você está tentando enxergar a solução errada e Deus já te mostrou a certa, inclusive. E você ainda não foi para lá. Passa por esse filtro. Passa por esse filtro. Isso é para edificação do reino. É do reino, eu sou do reino. Eu sou ramo. Eu sou ovelha, eu sou servo. Eu sou vaso. Essas coisas todas estão acontecendo. Porque se tudo isso estiver acontecendo e estiver alinhado, aí é de Deus. Aí sim está nos caminhos certos. Aí Deus vai abençoar cada um de vocês, sabe? E se Deus está me falando tanto para falar de oração, e se a semana que vem a gente vai falar de oração de novo, não fala de novo, pastor, é oração de novo. Se Deus está falando tanto para a gente falar de oração, é porque Ele quer que a gente ore mais. Ele quer que a gente se coloque mais diante dEle, sabe? Eu vou finalizar fazendo uma oração com você, para que Deus possa te abençoar. E semana que vem quem vai pregar vai ser a pastora Elenita, né? Não sou eu. Então eu prometo que semana que vem eu não prego de oração. Mas ela falou que vai pregar sobre o plano de Deus para sua vida. Que é o que está vindo depois da oração. Se coloca de pé. E eu vou orar com você agora para a gente poder encerrar, amém? Senhor nosso Deus, Pai querido. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por esse dia de hoje, obrigado por nós estarmos todos juntos aqui na Tua presença, Senhor. Obrigado por esse amor, por esse carinho, por o Seu Espírito Santo falar com cada um de nós, tocar nos nossos corações, mostrar os caminhos, Pai. Louvado seja o Teu nome por esse amor imerecido. Louvado seja o Teu nome, Pai. O Senhor nos limpa, nos purifica e afasta tudo aquilo que não provém de Ti e nos coloca diante do Teu trono, Pai. Senhor, eu apresento a Ti cada pessoa que está aqui agora. E eu te peço que o Senhor fortaleça a relação deles contigo. Senhor, que eles possam ser direcionados pelo Espírito Santo cada dia mais. Que o Espírito Santo alimente o espírito deles. Que o Senhor desenvolva o espírito deles, abra os olhos espirituais, os ouvidos espirituais, que eles possam viver o seu sobrenatural, Pai. Senhor, que eles possam se colocar diante de Ti, orar, pedir, entregar cada vez mais e entender os seus princípios para as vidas deles. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos para que nós possamos entender os seus planos. Que o Senhor possa realizar segundo os seus planos. Senhor, não há barreira intransponível para o nosso Deus. Nosso Deus é o Deus do impossível, o Deus dos milagres. Eu te peço, realiza os milagres na vida de cada um aqui. Não interessa o quão pequeno é aquilo que a gente tem na mão, Senhor. Mas o nosso Deus é o Deus do impossível. Eu coloco a vida de cada um diante de Ti, Senhor. Pai, venha ministrando cura de corpo, alma e espírito. Senhor, venha trazendo os relacionamentos certos. Senhor, traga da Tua prosperidade financeira, da alma, do espírito. Sara toda a alma, Senhor. Resgata todo o fragmento da alma de cada pessoa. Senhor, aumenta o desejo por Ti de cada um.
e que onde quer que nós estejamos, nós possamos ser ramos, possamos ser sal da terra, luz do mundo. Nos usa, Pai, nos abençoa, Senhor. E eu já te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém.